Não, eu sou a Letícia Dalla Telégrafo. Ah, tá, tá. Então ela ainda não entrou. Letícia da Telégrafo. Bem. A da Telégrafo foi aquela lá da pontinha da Doca, né? Quase. Chegando na Doca. Isso, essa mesmo. Aquela capela lá, né? Legal. Tu acredita que eu Tá nunca entrei tentando naquela. descobrir a Tu favor de acredita que eu qual. nunca entrei nessa capela, mas tenho que fazer uma visita. O tempo não deixa. Eu acredito, ela é bem pequenininha. Isso. Ela é bem pequenininha, ela não tem nem salão cultural. Ela é bem pequenininha lá, a ala. Mas deve ser fofa, né? Eu te passo ali e te ver uma coisa bem aconchegante. É a minha ala do coração. É É mesmo? verdade, É, A eu Dani foi é. adotada por nós. Legal. Na realidade, Letícia, a minha primeira reunião sacramental eu assisti na Foi ala lá. Telégrafo. E Aham. depois, pela questão da Da questão do zona, mapeamento né, da área. geográfico, É. daí os outros elders da Arsenal foram lá me buscar, e daí eu não queria de jeito nenhum, tá? Eu lembro na festa junina que tu foste, a primeira festa junina, tu foste pra lá também, não queria ir voltar lá pra Uhum. Arsenal com a Até gente. hoje eu ainda ando por lá me esgueirando. Eu Muito sei, eu bem, te muito bem. vejo lá. Então tá, muito obrigado, meninas. Adriele, de que aula você é, Adriele? Adriele, Tá me ouvindo? sim. Ah, eu era, né? Eu era da ala Icoraci, só que agora eu me mudei. Então eu sou da ala Parque do Sabiá, aqui em Uberlândia, Minas Gerais. Ah, tu tá, verdade, você tá em Minas Gerais, né? Uberlândia, olha. Não trabalhei em Uberlândia, mas sei que é muito bacana aí. Muito bem. A Daniela, então, tá aqui, ala agora, Daniela. Já tá obediente, não tá mais rebelde? Qual é a ala agora que você tá? Maraju, Marajoara. Não, Marajoara. na realidade eu sempre fiz tudo direitinho na minha aula, minha frequência, todas as atividades. Ah, Só que é? sempre quando tem uma coisinha aqui, outra ali, me convido lá no Telegram, eu vou, né? Não tenho nada para fazer. Ah, E vou lá ah, comer também, sim, entendi. meu Legal. lanchinho lá. Mas a minha frequência, meu chamado, tudo, eu faço tudo direitinho. Eu amo minha aula. A Telegraph é porque foi a primeira, assim, mas foi algo, uma coincidência, né? Que não existe, né? Acaso nem coincidência, mas foi mais ou menos essa a história. Mas eu amo Verdade. as duas. Que bom. Legal. Muito bem. Então vamos começar nossa aulinha, nossa aulona, né? São dois capítulos. Então, deixa eu abrir aqui o meu. Antes, eu já posso compartilhar, né, meu amigo? Vamos lá. Opa. Está aparecendo aí aceitar Jesus Cristo como Messias prometido? Grande? Não. Não. Não? Então, peraí, não compartilhei, não. Agora. Ó, Agora foi. muito bem. Então, a gente vai falar hoje sobre esse tema, a gente aceitar Jesus Cristo como nosso Messias prometido, né? Porque a gente sabe que desde o início da história houve uma certa rejeição quando ele apareceu, né? E acho que a gente vai ver nessa lição, e assim, desde muito cedo, né? Desde muito cedo tentaram tirar ele, fazer com que ele não aparecesse, não fizesse, não cumprisse a missão dele, né? Então foi perseguido, correu risco de vida, né? Não, risco de morte, né? Então, vamos ver aqui o que nós preparamos. Nessa lição de hoje, gostaria muito que vocês pensassem nessas coisas aí que eu coloquei por escrito. Pensar em uma ocasião em que você passou por algum tipo de desafio físico, não pensar, hein? Mental
e emocional e espiritual, né? Então, são 4 campos da nossa vida aonde a gente precisa trabalhar sempre, né? Seja bem-vindo, o Alisson. Seja bem-vindo. Então, esses 4 campos, todos nós vamos ter desafios. Uma hora ou outra, a gente vai ter desafios. Então, pensem nesses desafios aí. A Eu outra, passei pelos 4. nossa, mano. Então são duas, eu tava pensando nisso E de uma vez só. Nossa. Então, acho que essa aula aqui você vai nos abrilhantar bastante, né? Com talvez algumas experiências. Se tiver vontade, sentir que deve compartilhar. Aí, em decorrência desses acontecimentos que vocês enfrentaram, onde você procurou ajuda? Então, esse é um primeiro ponto que vocês vão mergulhar nessa lição para tentar. Será que eu procurei na fonte correta, né? Então, vamos ver aí. E a outra, os profetas antigos testificaram que o Messias viria para nos consolar, fortalecer e curar. Então, foi predito isso há um tempo atrás, né? E aí, em último, pense em como Jesus Cristo, o Messias, pode ajudá-lo. Então, se nós estivermos enfrentando isso hoje, ou pela primeira vez, ou novamente, ou diferentemente, mas pensar durante essa lição como Cristo pode nos ajudar, tá bom? Então, esse é um dos propósitos da lição de hoje. Deixa eu colocar isso aqui. Eu queria começar logo passando um videozinho para vocês, para a gente já interagir com ele. Preste atenção aí. Isaías previu e registrou nas Escrituras a missão divina do Messias, o Senhor Jesus Cristo. O povo que andava em trevas viu uma grande luz. Senhor, se eu tão somente tocar a sua roupa, ficarei sã. O Senhor o ungiu para pregar boas novas aos mansos e restaurar os contritos de coração. E o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Nem tudo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. E repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento. O Filho do Homem veio salvar o que se tinha perdido. Como pastor apacentará o seu rebanho. Entre os seus braços recolherá os cordeirinhos e os levará no seu regaço. Homem de dores, experimentando nos trabalhos. E como um de quem os homens escondiam o rosto. Não tinha beleza nem formosura para que o desejássemos. Pai, se é o que quer. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Ele foi ferido por causa das nossas transgressões. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Pai, perdoai-os. E pelas suas pisaduras fomos sarados.
Senhor meu e Deus meu. O Senhor ungiu para pregar boas novas aos mansos, para interceder pelos transgressores, para abrir a prisão aos presos e restaurar os contritos de coração. Bem, esse filme ele é muito legal, ele fala muitos pontos importantes da nossa lição de hoje, desse primeiro capítulo, né? Aí a gente vai observar o seguinte: Isaías previu e registrou. nessa escritura de Isaías 6, de 1 a 3, é um retrato um pouco desse filme. A Letícia pode ler o 1, aí a Daniele pode ler o 2 e a Adriele lê o 3. Pode ser? Vamos lá? E o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos. Enviou-me para restaurar os contritos de coração, a, a, a apregoar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos. A apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes. A ordenar aos tristes de Sião que lhes dê grinalda por cinza, óleo de alegria por tristeza, veste de louvor por espírito angustiado, para que se chamem carvalho de justiça, plantados pelo Senhor para que ele seja glorificado. Muito bem, obrigado, muito bem. Nesses versículos aí, a gente consegue identificar, vocês conseguem identificar aí a missão, algumas coisas, duas coisas no mínimo aí relacionadas ao Salvador e algumas demais relacionadas à sua missão. Vocês conseguem identificar aí, por exemplo, dentro dessas escrituras que vocês, esse versículo que vocês leram, algumas missões, por que Cristo veio? O filme retratou também, mas como o filme vai passando, Ele fala aí, né, para pregar boas novas aos mansos, pregar para boas restaurar, novas. para restaurar os contritos de coração e Muito para bom. pregoar liberdade aos cativos. E, no caso, a abertura da prisão aos presos. Mas quando a gente fala de tudo isso, a gente está falando que ele veio aqui para nos salvar. Não são presos literais de cadeia, essas coisas, porque nós estávamos presos numa prisão eterna, né? Ele veio aqui para nos salvar, para nos dar a oportunidade, a chance de voltar à presença do nosso Pai Celestial. Então, assim, ele veio nos soltar da prisão eterna que nós estávamos cativos. Então, aquelas pessoas que tinham o coração duro, aquelas pessoas que. Né, a gente sabe aquelas pessoas que não. Ai, meu pai, não tô não consigo respirar. Aquelas pessoas que não tinham amor, que eram muito rudes. Então, o Senhor ele veio pregar o evangelho, né, trazer as boas novas que ele fala aí. Ele veio pregar o evangelho, ele veio mostrar o caminho de volta ao encontro do Pai Celestial. Muito bom, perfeito. Aí eu só separei aqui
né? Isso tudo são feridas, né? Ele veio, na verdade, curar, como você falou, de fato, nos ajudar, né? Ele nos salvar de várias formas. Então, eu tenho essas três perguntinhas aqui em relação a esse ponto. Por exemplo, a primeira, como o fato de saber, então, que o Salvador entende tudo o que você está passando, afeta o modo como você vê suas próprias dores e aflições? Então, agora eu quero que vocês pensem, imaginem o que vocês já passaram, né? As coisas que vocês enfrentaram naqueles 4 campos que nós citamos no início. E aí ponderar sobre, tá? Eu vou deixar isso novamente na aula para vocês registrarem, né? Ponderarem mais sobre isso com mais tranquilidade. Segundo, quais são os seus pensamentos ou sentimentos por Jesus Cristo ao refletir sobre o que ele sofreu? A gente viu no filme, né? Uma préviazinha, né? A fim de poder ajudá-los. O que isso inspira a fazer? Então, quando a gente pensa sobre isso, nossa, Jesus Cristo veio aqui, veio sofrer por mim, o que isso me inspira, né? O que isso faz, o que isso me motiva a fazer alguma coisa? Terceiro, como esse conhecimento, aí é bem amplo, né? Pode abençoar alguém que você conhece, que está passando por dificuldades. Como poderia compartilhá-lo com essa pessoa? Ou seja, como você pode abençoar uma outra pessoa? E eu acho isso muito legal, porque nós temos nossas próprias experiências. Às vezes, as pessoas elas traçam o mesmo caminho que a gente traçou, ou no emocional, ou no espiritual, né? Até mesmo no físico, né? E então a gente sabe e tem uma noção de como ajudar, porque você já trilhou um caminho, né? Você já suou, sofreu, chorou, e aí você vê uma pessoa, ou da sua família ou um amigo, traçando o mesmo caminho. E aí, como então é isso aí? Como o teu conhecimento pode abençoar alguém que esteja aí nessa luta, né? Então, essas 3 perguntas, gostaria que vocês pensassem durante essa aula, tá bom? Aí aqui está Jesus Cristo, justamente o Messias e sua missão. Então, desse lado está o que o Messias realmente está aí, ó. O Espírito do Senhor, ele mesmo falou, está sobre mim, está sobre ele. Por isso que ele era sábio, forte, entendia, amava. E a outra que ele falou nessa passagem de escritura que nós lemos, ele foi ungido, né? O Senhor ungiu para fazer isso. Então, ele era ungido. E as missões foi essa que você citou, né? Pregar boas novas, restaurar, apregoar a liberdade, a abertura das prisões aos presos, aí essa aí, como você falou perfeitamente, aquela prisão mesmo espiritual, onde todos nós fomos libertos. Consolar todos os tristes. Então, pense bem, isso aqui ele não exemplificou, né? Só todos os tristes. Então, aquela pessoa que se sente está na tristeza é para ela. Ele veio justamente para ela. Aos tristes de Sião, ou seja, aqueles que estão dentro do convênio, que se lhes dê grinalda por cinzas e óleo de alegria por tristeza. Esse aqui eu dei uma aula no passado e eu falei exatamente sobre o que significa isso, né? Eu queria explicar para vocês. Na antiga Israel, o povo de Sião ele foi afligido, né? Flagelado e tudo. E quando ele se sentiu naquela agonia, naquela tristeza, desamparado, se cobriu com cinzas, né? E aí é isso que o Senhor está falando. Em vez de estarem se lamentando por cinza, eu, o Senhor, venho e vou coroá-los, ou seja, vou dar grinalda em vez de cinza, olhos de alegria por tristeza, ou seja, ele ia substituir uma coisa pela outra. E é isso que o Senhor, ele
é uma das missões dele, veio para nos fazer isso, nos ajudar a sentir isso, né? E falou também sobre veste de louvor por espírito angustiado. Ou seja, ele troca a angústia por algo muito melhor, né? Por um espírito de louvor, ou seja, um espírito grato, né? Não mais um angustiado ou perdido, tá? Tá vendo essa árvore? Ela simboliza força, resistência diante da tempestade. Então, Cristo, ele já passou por todas essas coisas. E nós podemos sim, como diz a Escritura, carvalhos, carvalhos de justiça. Nós seremos como essa árvore. Essa árvore, ela é um carvalho, né? E ela é forte. Olha só os galhos, olha o tronco dela. Ela aguenta qualquer coisa, né? Então, por isso que o emblema dela é isso, quando fala nas escrituras, força, resistência diante da tempestade. É aquilo que eu e vocês precisamos ser, né? Precisamos ter força, precisamos resistir mesmo. Possa estar caindo canivete do nosso lado. A gente tem, porque nós temos quem? O Salvador na nossa vida, né? Tá bom? Alguma pergunta, algum comentário sobre esse primeiro ponto? Acho que não, né? Acho que a Letícia, não sei se foi a Letícia que comentou muito bem, foi a Daniele, sobre esses pontos aí que eu exemplifiquei agora, né? Então vamos ver o que o presidente Helder Roland falou sobre isso. Um pouco sobre Isaías ainda. O Alisson, lê para a gente esse trechinho aí, por favor. Ok. Embora, embora essas profecias Enchesse os judeus de esperança, né? me engatou aqui. Sumiu. Calma aí. Eu voltei. Dá para ler? Senão eu passo para a Letícia ou para outra. Não, é porque entrou uma mensagem. Ah, tá. Embora essa profecia enchesse os judeus de esperança expectativas da liberdade. Na época de Novo Testamento, 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 muitos guardavam apenas um libertador e que os livrasse do jugo romano, extração, maior estabilidade nacional. Bem. Então, o que ele quer dizer aí? Que o povo judeu, ele esperava, eles leram muito sobre as profecias de Isaías aí na foto, escrevendo e tudo. Então, eles achavam que, eles estavam esperando, como nós comentamos na aula passada, de um Cristo que viria resgatá-lo, libertá-lo dos romanos de uma forma física, né? E não foi assim. Sim, Letícia, vamos lá, pode comentar. Era isso que eu ia falar. As expectativas dos judeus era muito em relação à prosperidade, a coisas físicas, porque o povo judeu foi escravizado, né, durante toda uma geração, assim. Se você pega para ler a história na Bíblia, né, o povo judeu ele foi escravo dos egípcios, ele foi escravo, muito escravo. E aí então, a esperança deles era que o Messias ele trouxesse prosperidade, que o povo seria elevado, que em vez de ser os escravos, eles iriam escravizar agora, entendeu? Na cabeça deles, eles iam tipo assim, não, o Messias chegou, só a gente que o Messias vai salvar. O Messias veio para salvar o povo judeu.
porque só o povo judeu que presta. Do resto vai ser tudo condenado. O povo judeu vai ser salvo. Agora, o resto, como se Deus tivesse feito apenas o povo judeu e não criado todas as nações do mundo, sendo o É, Deus do universo, o criador dos céus e da terra. Eles se esqueceram desse pequeno detalhe lá de Gênesis, que Deus não criou o povo judeu. Deus criou a humanidade. Por que ele exaltaria apenas o povo judeu? Não tem lógica isso. Então, quando Jesus veio, que ele quebrou todos aqueles paradigmas que Jesus quebra, ele veio trazendo esperança de salvação para todos, para os gentios, para os judeus, para os romanos, para todos, todos, todos os povos. Talvez por isso ele tenha sido tão mal visto pelo povo judeu, porque o povo judeu estava cansado de ser escravo, então eles queriam ser exaltados sozinhos. Era uhum, só eles, entendeu? Eles não queriam os outros. E isso é uma coisa que é notória quando você lê assim os capítulos da Bíblia, sabe? é verdade. E ele, assim, só para Eu, complementar, eu, ele. Oi, quem tá falando? Daniele, pode falar, Daniele. eu, eu achei lindo isso que a Letícia falou dos detalhes, né? Porque Uhum, realmente é isso, né? Nós temos que nos atentar nos detalhes, onde é que estão as chaves dos ensinamentos de Jesus Cristo, né? Porque realmente é tudo isso que a Letícia falou. Jesus, ele veio nos libertar de cadeias espirituais, cadeias olha, por exemplo, hoje fala-se muito em mente cega. As pessoas, elas estão com uma cegueira de mente, né? Elas estão focadas só naquilo que elas estão vendo ali, né? uhum. Olhando para frente, não estão se atentando aos detalhes, né? A glória do Senhor, ela está em todas as coisas e é divino, né? Ver cada detalhe da glória do Senhor. E aí eu vi um trecho de uma série que falava assim, que Jesus, ele dizia à mãe dele, né, tipo, eles pedem coisas terrenas à sua direita, à sua esquerda, na glória, e eles ficam irritados comigo porque eu não transformo os soldados romanos em estátuas de sal. E não é esse o propósito, né? Não era esse o propósito. Tanto é que hoje em dia a gente ainda luta pela nossa autossuficiência, né? A gente tem aí impostos e coisas a fazer e a pagar, e que se a gente não se esforçar, a gente ainda, se a gente tiver uma visão muito fechada, a gente ainda se sente escravo, mas a gente não é. Basta a gente fazer o que tem que ser feito. Bem, perfeito. Eu não vou nem acrescentar nada no que vocês comentaram, porque vocês já até falaram de chave. Eu fico muito feliz, porque eu sei que vocês estudaram a aula, porque a gente vai falar já já daqui a pouco sobre isso. ועמך כולם צדיקים, Vamos assistir esse filme aqui, esse é um outro, ó. לעולם ירשו ארץ, נצר מטעו, מעשר ידי להתפאר, הקיטון יהיה האלף, והצעיר לגוי עצום. אני, אדוני, ביתה אחישנה. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos. Enviou-me a curar os quebrantados do coração, a pregar liberdade aos cativos e a restaurar a vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor.
Hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. Não é este o filho de José? Sem dúvida me direis: faze aqui na tua pátria tudo o que ouvimos ter sido feito em Cafarnaum. Em verdade vos digo que nenhum profeta é bem recebido na sua pátria. Em verdade vos digo que muitas viúvas existiam em Israel nos dias de Elias, e a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a Sarepta, que é uma cidade de Sidom, a uma mulher viúva. E muitos leprosos havia em Israel, e nenhum foi purificado, senão Naamã, o sírio. Esse filme retratou novamente a missão e os propósitos do Salvador. O presidente Elder Greg W. Gong, ele falou o seguinte. Adriane, pode ler para nós? Posso. Ele viveu não somente no passado, mas vive no presente. Não somente para alguns, mas para todos. Ele veio e vem para curar os quebrantados de coração, libertar os cativos, dar vista aos cegos e pôr em liberdade os oprimidos. Isso se aplica a todos nós. As promessas redentoras se aplicam a nós a despeito de nosso passado, de nosso presente ou de nossas preocupações sobre o futuro. Muito bem. Então, o De Gong ele fala exatamente o que a gente já comentou aqui. Só estou reforçando com essa citação dele, né? Então, aonde nós tivermos e quando nós sempre vamos ter em todas as épocas aí tivemos e vamos continuar tendo até a vinda dele, né? Pessoas com coração triste, precisam ser libertados, pessoas cegas, tanto espirituais como físicas, pessoas estão sendo oprimidas, às vezes dentro dos seus próprios lares, né? São diversas coisas. E ele vive e ele é a nossa cura, né? Isaías 53, de 3 a 6. Essa eu vou precisar da ajuda de vocês também para ler. Então vamos lá de novo dividir. A Daniele pode ler o 3, a Letícia leu o 4, a Adriele novamente leu o 5, acho que até o 5, né? Cadê o outro versículo? É até o 5, é. Então vamos lá. Depois o Alisson lê. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e experimentado em padecimentos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizemos caso dele. Algum caso dele. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Porém, ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Isso é o quê? Vocês viram essa figura aí, ela é o que para vocês? É uma fonte. Uma fonte de água, Bem, uma fonte de água. Eu ia botar outra figura que eu olhava e falava, será que tá aparecendo uma fonte, uma cachoeira de pique, uma mini cachoeira? Mas que bom que vocês foram unânimes, uma fonte. O que que a fonte tem a ver com essa escritura? O que que tem a ver com Cristo nessa figura? Tem alguma relação? Vocês acham? Cristo é uma fonte inesgotável de conhecimento, né? Ele é a nossa é uma analogia, né? Que eles falam que foi feita muito sobre Cristo ser a nossa fonte. Porque a fonte ela é a nascente do rio, é onde tudo começa, né? Então, Cristo, ele é a fonte, ele é o começo de tudo.
Ele é o princípio, lá no princípio, já ele foi o escolhido, né? Então ele é a fonte para o nosso deitar, é a fonte do nosso deleite, né? É nele que nós encontramos regozijo, né? Bom, obrigado, Letícia. Fala, Wallace. Eu tava olhando essa fonte, né? Como ele fala aqui no 3, né? Que os homens adores, né? Ele é nossa fonte porque se não fosse ele, a gente tava em pecado ainda, né? Mas ele veio aqui na Terra para nos salvar do pecado, né? Então a fonte ele é muito apresentado para levar nossas dores, né? A gente não precisa sofrer como ele sofreu na cruz. Então essa é a fonte que mostra, né? Que a água apresenta Jesus Cristo e leva as dores, as nossas dores para as águas, né? Então significa isso. Para mim mesmo significa isso, né? Que a água é Jesus Cristo, que ele pode levar na correnteza as dores embora, entendeu? Tá bom, Wallace. Obrigado. Na... E professor, Oi, vai, na, Daniele. na realidade eu tive um sentimento sobre a escritura, tanto as fotos quanto a fonte, que quando ele fala, né, que ele foi experimentado em padecimentos como um homem que esconde um rosto, desprezado e levou sobre si nossas enfermidades. O que significa ser enfermo, né? De fato. É uma pessoa que tem uma doença visível, ou é aquela pessoa que estava expressando uma doença imoral, abominável, que só ele sentia e sabia, porque ele conhecia dos nossos pensamentos também. Então, quando o maltratavam e fizeram tudo o que fizeram com ele, isso é uma abominação, uma doença grave, né? E ele levou isso sem dizer um ai, né? Passou por tudo que ele passou. Então, a fonte Jesus Cristo é a fonte do perdão, né? Ele é a fonte do. Se a gente acordar, né, desse sono profundo que a gente tem de saber que não fazendo mal ao próximo que a gente vai obter a nossa cura, escolhendo não trapacear, escolhendo não falar algo que vai ferir alguém, né? E isso vai ser a nossa cura. Escolher calar, primeiramente a gente calar em ações, depois calar em palavras, e o último estágio que é o pensamento, né? Porque tem vezes que a gente se irrita e aí a gente não faz, não fala, mas pensa. E é muito difícil, é algo que tem que ser trabalhado dia após dia, né? Então ele passou por tudo isso inocente, inocente, porque as pessoas elas não entendiam, né, Jesus Cristo no sentido de que ele era o príncipe da paz, ele veio para trazer a paz, né? Os próprios discípulos, alguns queriam guerrear enquanto ele explicava o significado do perdão, né, sobre perdoar 70 vezes 7. E quando perguntavam por que as pessoas não entendiam, é justamente por isso, a cura ela está dentro de nós. Quando a gente escolhe falar ou fazer algo que vai prejudicar o próximo, isso acaba tendo uma consequência maior para a gente. Então, eu vejo que ele é essa fonte de cura, a fonte do perdão, a fonte do amor, né? Exercer o amor não é fácil. O amor, muita gente acha que é aquela coisa bonitinha, linda de filme, de Cupido. Não. Ou se a gente for ler, né, a caridade em Coríntios, né, 1 Coríntios 13, 4, 7, ali vai falar e a gente vai sentir no fundo que o amor, ele tudo crê, e tudo espera, ele tudo suporta, tudo tolera, é exatamente o que Jesus Cristo passou. Às vezes a gente não está preparado para isso, mas através dele a gente consegue ter força e ter como posso dizer, a influência, né, da luz de Cristo, a influência do Espírito, para que a gente possa vencer, né, a raiva, a mágoa, o rancor, que é fonte de toda a miséria. Muito bom, excelente. Puxa, eu mais uma vez não tenho nem nada a acrescentar, porque eu quero sair daqui com esse tópico, com esse sentimento, exatamente do que todos vocês comentaram, né? Realmente, essa fonte de água viva é que a gente tem que buscar cada dia, como você mesmo falou, muito bem. Agora sim, Jesus é a porta. Para toda a porta, nós precisamos
de algo, né? Então, imaginem, essa jovem, o que passa pela cabeça dela, né? Ou o que ela pode estar enfrentando. E ela olha para uma porta fechada, né? E atrás dessa porta, ele está lá. Ele está lá. Só que tem um detalhe. Quem está com a chave? Quem vocês acham que está com a chave? Eu acho que somos nós. Por quê? Bom, eu acredito que as portas estão trancadas, né, devido a um propósito, né? Tudo tem um propósito. Nada nessa vida é por acaso. Uma folha não cai de uma árvore se não for da vontade do Senhor, né? Então, nós temos essa chave. Jesus Cristo, ele está atrás da porta. A gente tem que tomar decisão, tem que exercer a fé em Jesus Cristo, se posicionar para que essa porta possa ser aberta. Eu falo isso porque eu passei, como desde o início da aula a Letícia falou, eu falei também, né? Eu passei por uma experiência muito difícil alguns anos atrás. Eu estava no auge da minha carreira. Eu era uma advogada que comandava 50 advogados. E eu estava no auge da carreira, no auge do corpo, no auge do romance, no auge de tudo, não me faltava mais nada. E aí eu fui acometida por uma doença muito grave, porque eu vivia em um entorno onde eu era sobrecarregada por funções de muitas pessoas, no trabalho, em casa, em todos os lugares. E eu fiquei doente, literalmente doente. E todo mundo se afastou de mim. E eu fiquei sozinha, no sentido físico, né? Que pessoas de carne não estavam ali, todos se afastaram. Porque quando eu era aquela magnitude toda, estava todo mundo ali ao meu redor. Quando eu fiquei no fundo, literalmente no fundo do poço. E foi então um belo dia que aconteceu um fato muito, muito triste na minha vida, que foi que eu não conseguia sair de casa para comprar nada e eu queria passar margarina num pão, onde alguns dias atrás eu estava fazendo um supermercado num dos melhores supermercados de Belém, onde não era margarina, era manteiga de touro. E nesse dia eu não tinha margarina, porque eu não podia sair para comprar. Eu tinha dinheiro, mas eu não podia sair para comprar. E eu fiquei assim, se a vida é isso, eu não quero mais ficar assim. E eu peguei e tentei, sabe, contra a minha vida. E a minha tia me ligou e ela disse para mim, Dani, você lembra dos mandamentos? Eu sempre fui muito religiosa na minha vida. Eu não era do membro, né? Mas eu sempre exerci muito o respeito, o temor ao Senhor na minha vida. Aí ela disse, o sexto mandamento não matar, ele não se refere só a você não matar outra pessoa, se refere a você tentar contra a sua própria vida. Você sabe disso? E eu não sabia. Então, naquele momento, a chave girou. Eu me ajoelhei, eu chorei, eu me arrependi, eu pedi ao Senhor perdão pelo que eu tinha feito. Eu não entendi o que eu estava fazendo, mas eu pedi perdão. E a partir daquele momento, a minha vida mudou. E foi degrau por degrau. Ainda hoje, ainda estou subindo esses degraus, mas eu conheci o Evangelho. Me tornei membro da igreja, aceitei Jesus Cristo como meu único Senhor e Salvador, encontrei propósito na minha vida, conheci novos amigos, estou aqui assistindo aula, que é uma das coisas que eu amo fazer, e naquele momento eu não podia, que é estudar. Então, a chave, ela está nas nossas mãos, mas a gente precisa tomar uma decisão. Eu tomei uma decisão, me arrepender, e prometer ao Senhor que eu não faria mais o que eu tinha feito, né? E tudo dali é como, não sei se fica, é algo assim, não tem como explicar, mas é algo que você não percebe, mas a sua vida, ela muda, assim, da água para o vinho. Bem, Daniel. Daniel, você tem quanto tempo você está como membro da igreja? Eu É. Eu tenho 1 ano e 3 meses de membro. 4 meses. Então, você é uma advogada, então. E eu sou Sabe, advogada. A mulher, a Eu mulher, sou, a mulher da lei, né? é, sou advogada. Muito Então bem. é isso, eu entendo que a chave está com a gente. Basta a gente tem que se posicionar. No meu caso, foi exercer o arrependimento. Perfeito, muito bem. Obrigado, obrigado. Sei que às vezes é meio complicado, né? A gente conseguir passar alguns sentimentos, mas eu, pelo menos, eu não consigo mensurar o que você passou. Mas eu sei que o Salvador, ele sabe
todos os detalhes, cada lágrima que você derramou, ele é a pessoa. E ainda bem que você girou a chave. Muito bem. Mais alguém? Eu, eu vou passar aqui só para a gente ler algo, que é exatamente um pouco isso que a Daniele compartilhou. Letícia, lê para a gente. Aqui. Não importa qual seja nosso sofrimento, Jesus Cristo é a fonte da cura. Aqueles que passaram por quaisquer tipos de maus tratos, perdas devastadoras, doenças crônicas, aflições debilitantes, acusações falsas, perseguição cruel ou dano espiritual devido ao pecado ou a desentendimentos, podem ser todos curados pelo Redentor do mundo. No entanto, ele não vai entrar sem ser convidado. Precisamos nos achegar a ele e permitir que ele realize seus milagres. É bem interessante esse textinho que eu acabei de ler. No começo a Dani falou, né? E eu, apesar de ser jovem, não muito jovem, mas sou jovem, relativamente jovem, eu tenho 31 anos. Mas eu tenho uma carga emocional e uma bagagem de vida muito grande, sabe? Aos 18 anos eu estava afastada da igreja quando eu conheci meu esposo. E com pouco tempo de relacionamento eu engravidei do meu filho mais velho. E foi uma gestação relativamente tranquila, assim, não, sem muitas intercorrências. Foi uma gestação, assim, sossegada. Eu era muito jovem, né? E quando meu filho nasceu, eu entrei em trabalho de parto e eu não tive passagem. Eu fiquei mais de 28 horas em trabalho de parto e não tive passagem. Tive que entrar numa cesariana de emergência e o meu filho nasceu com o que eles chamam de hipertensão pulmonar. Meu filho ele nasceu natimorto. Teve que ser reanimado, entubado. E eu lembro assim que foi uma situação muito difícil, porque eu estava operada, eu tive ele naquele hospital Maternidade do Povo, e na época a Maternidade do Povo estava passando por uma reforma, 13 anos atrás, estava passando por uma reforma e estava sem UTI neonatal. E eu tive meu filho às 9 horas da noite. E, e eu não conheci meu filho, eu não vi meu filho. Porque no momento que o meu filho nasceu, ele teve que ser entubado, parará. E como não tinha UTI, a minha família conseguiu uma UTI móvel e conseguiram transferir o meu filho para o Hospital Saúde da Criança. E eu não consegui enxergar o meu filho. Meu filho nasceu, eu consegui ouvir aquele chorinho bem lá longe, ele já na sala sendo entubado, preparado, quando eu consegui ouvir. E nos primeiros 21 dias de vida do meu filho, ele foi sedado. Meu filho, ele não mexia a mãozinha, ele não abria os olhos, ele era sedado o tempo inteiro, porque o pulmão dele não funcionava. Como o pulmão não funcionava, eles tinham que sedar para que o coração se esforçasse o mínimo possível, sabe? E eu lembro de chorar muito. Eu lembro de chorar muito. Eu lembro de me sentir sozinha, de me sentir perdida. Porque eu estava frágil, eu estava operada, eu era jovem. E apesar de ter todo o apoio da família, né, uma comoção dos familiares e amigos e todo mundo ao redor, eu me sentia só. Não de pessoas, mas eu sentia um vazio dentro de mim. E eu lembro quando meu filho fez 21 dias de nascido, que a médica chamou a gente e falou que o remédio que ele estava tomando para expandir o pulmão dele, ela explicou pra gente que com 48 horas tem 70% de chance do pulmão expandir. Se o pulmão não expandir, eles continuam dando essa medicação. Com 15 dias, a chance do pulmão expandir um dia caía para menos de 3%.
E o meu filho estava com 20 dias. Então ela falou pra gente se preparar, que provavelmente ele nunca sairia do hospital. Que ele teria que andar com balão de oxigênio pro resto da vida dele, porque ele teria problema de respiração. E eu não sabia disso na época, mas eu tenho a minha família, eu tenho vários médicos da família, né? E a minha tia, que conseguiu a vaga do meu filho lá no coisa, ficava em contato com a equipe médica o tempo inteiro. E quando meu filho fez 21 dias, o meu filho teve uma parada cardiorrespiratória na minha frente, à noite. E eu lembro de chegar em casa e não conseguir dormir e orar a noite inteira. Eu não comi, fiquei em jejum de oração. Inclusive, a gente estava, na aula anterior, a gente estava falando sobre Esther e a professora falou sobre jejum. E eu lembrei muito disso, porque eu lembro de me ajoelhar na lateral da cama e falar: Senhor, por favor, Pai, não leva o meu filho, porque se tu fizeres isso, Senhor, eu não vou aguentar. E quando ele fala aqui de perdas, as perdas elas vêm, mas o Senhor ele sabe até onde você aguenta e nada, nenhum fardo vai ser maior do que você pode suportar. E no dia seguinte eu cheguei no hospital depois da parada cardíaca já assim muito triste, sabe? Eu cheguei muito triste, mesmo tendo orado a noite inteira, eu cheguei assim com meu coração na mão. E quando eu entrei no hospital, uma enfermeira passou por mim e falou assim: Parabéns, mãezinha. Nossa, eu fiquei com tanta raiva daquela enfermeira. Eu falei, eu não acredito que ela tá me parabenizando pelo meu filho não ter morrido, sabe? Isso não é parabéns. Nossa, eu fiquei muito chateada, sabe? Aí me preparei e entrei na UTI. Quando eu entrei na UTI, cadê a Isolete do meu filho? Meu filho tinha sumido. Comecei a ficar desesperada e tinha acabado de ser a troca das enfermeiras. Eu falei, enfermeira, cadê o meu filho? Ela falou assim, senhora, eu não sei, eu tô pegando plantão agora, você já falou com a doutora? Eu falei, não, eu não falei com a doutora nenhuma, cadê meu filho? Fiquei desesperada achando que meu filho tinha morrido, né? Alguma coisa tinha acontecido. E aí eu sentei, esperei, a médica veio, me chamou e falou que naquela madrugada, enquanto eu na minha casa orava em jejum, o meu filho, todos os aparelhos apitaram, porque o duto que entubava o meu filho entupiu. E eles tiveram que desentubar o meu filho durante a madrugada. E no momento que eles desentubaram o meu filho, ele respirou. E o meu filho respirou. E eles tiveram que desentubá-lo. Não foi mais necessário entubá-lo novamente. E ele ficou no ar circulante, que eles chamam, durante toda a noite. E ele respondeu tão bem que pela manhã, antes da troca das enfermeiras, eles levaram o meu filho para uma UTI que não é tão específica. Ela é uma UTI de suporte, que eles chamam, que é o CI. E naquele dia, depois de 22 dias, eu pude pegar o meu filho nos braços pela primeira vez. Então, assim, o Senhor, ele é maravilhoso. Hoje o meu filho está em casa, meu filho não anda com balão de oxigênio, o meu filho não toma remédios de, de uso contínuo. Óbvio que ele tem as sequelas, né? Porque foi muito grave o que ele passou. Mas assim, as sequelas são imperceptíveis. E o Senhor, ele é um Deus de milagres. Ele opera todos os dias no meu lar. Eu consigo ver a mão dele em cada detalhe do que acontece aqui. E assim, eu sei que quando nós somos fiéis e quando nós confiamos no Senhor, Ele nos abençoa grandemente. Ele nos permite, Ele nos dá a oportunidade de crescer, evoluir, estar cada vez mais próximos dele. Então, essa coisa que nós precisamos permitir que ele realize milagres é aquilo que a Dani falou, a gente tem que virar a chave. Porque apesar de eu estar afastada da igreja, no momento que eu me ajoelhei e procurei ele de todo o meu coração e orei ele com toda a força que existia em mim, ele operou um milagre na vida do meu filho. E ele fez isso em cada momento da minha vida que eu procurei, sabe?
Obrigado, Letícia. Obrigado. É, obrigado pelos testemunhos de vocês. Eu nunca imaginei que essa aula ia ser tão difícil. Assim, uma aula muito forte. Uma aula de... Eu sei que eu não vou nem conseguir ministrar o outro... Nem precisa ministrar o outro capítulo. Porque ele é um complemento muito forte de tudo que vocês comentaram agora. Sentimento, né? Mas eu queria só expressar e dizer aqui, com essa parte, eu acredito que, ainda bem que essa aula ela ficará gravada por algum tempo. Aqueles que não tiveram oportunidade de assistir e entrar na sala hoje por algum motivo, eles vão ter essa oportunidade, espero, porque o sentimento ele vai ser o mesmo. Eu garanto isso. Eles vão se fortalecer. Eles precisam assistir essa aula de hoje. O que você faria, né? Essa pergunta. Letícia, Daniele e todo aí o Alisson, o Driele, que já passaram por outras experiências. O que você faria, né? O que vocês fizeram? O que vocês fizeram, tá? Quando você já se viu em uma situação que precisou de um ombro amigo, de uma palavra de motivação ou apenas ser ouvida, né? E a gente vai ouvir essa canção, uma canção já conhecida de todas de vocês, mas tem tudo a ver com o que vocês enfrentam e passam, e vocês são exatamente verdadeiros e verdadeiras discípulos de Cristo agora. Quando toda estrela se apaga, buscarei no céu e o sinal virá. Ele é meu Salvador, sabe quem sou, eu serei sua voz. Por onde eu vou, eu sou discípulo de Jesus Cristo e Ele chamou a mim para cuidar do seu povo. Vou cantar para o mundo ouvir seu amor que me libertou e seu discípulo sou. Vou encerrar a nossa apresentação, para que a gente saia daqui com esse sentimento que é o melhor de todos. Eu hoje, eu acho que eu vou ponderar e entender o que aconteceu aqui nessa aula de hoje, né? Mas eu estou muito feliz porque vocês me fortaleceram com o exemplo de vocês. E eu sei o quanto a família de vocês está segura, porque vocês fazem parte, vocês estão onde vocês devem estar, por alguma razão, por algum motivo. As pessoas que entraram na vida de vocês, o Senhor escolheu a dedo. Vocês merecem cada esforço que vocês vão fazer, estão fazendo. Vocês vão entender na sua amplitude. Um dia, não tenho dúvida disso. Professor, Oi, Daniela. você me dá um minutinho? Do? Ah, tá. É que através dessa experiência que eu passei, eu já pude ajudar uma jovem esse ano. Ela estava passando, como o senhor falou na aula, que talvez tem pessoas que vão passar exatamente pelo mesmo caminho que a gente. E aí, quando eu identifiquei isso nela, eu chamei ela para conversar e ela me falou, me relatou exatamente, estava sentindo a mesma coisa, passando pela mesma situação. Eu fui com a mesma chave que a minha tia tinha me dado e falei para ela. E naquele mesmo dia aconteceu um milagre, sabe? No outro dia ela acordou com uma inspiração de fazer um Instagram de poesia e agora ela está muito bem. Ela tem inspirações todos os dias de escrita.
sabe? Então foi algo, um talento, né? Um dom que se manifestou nela através disso. E eu acredito que seja para isso que a gente, que, como o senhor falou, né, que nós somos discípulos de Jesus Cristo, para que a gente possa passar por essas coisas e ajudar as outras pessoas com isso. A gente não deve guardar isso só para a gente deve propagar, né, ao mundo proclamar, né? Muito bem, Dani. Muito bem. Eu sei que isso que você falou é muito real, sabe por quê? Algumas pessoas e algumas outras que eu perdi, algumas conheciam o Evangelho, eram santo dos últimos dias. E três outras não eram, mas todas não conseguiram virar a chave quando precisaram. Não tiveram forças, vocês tiveram forças. E vocês sabem muito bem como acolher, como levantar, como ajudar, como estender a mão. Talvez elas não encontraram pessoas que pudessem fazer isso e elas optaram e preferiram é, entregar, né? Precisa, não dá para a gente mensurar o que realmente aconteceu, né? Mas elas só desistiram, né? Então, por isso que é muito forte, né? A gente precisa do Salvador. Vocês buscaram ele na hora certa, na hora do checkmate. Ali foi tudo. E ele, ao ver vocês girarem a chave, ele sabia que vocês ele tinha certeza que vocês iriam encontrá-lo e as coisas iam ficar bem. Sei que tem muito a ser trilhado ainda, mas um passo já foi dado, porque muitos não conseguem dar esse passo, tá? E muitos, tá? Mais nessa fase dessa época que nós enfrentamos hoje. Então, eu testifico para vocês e convido vocês a buscarem mais e mais o Salvador na vida, todos os dias. Seja com gestos, seja com pensamento, seja com estudo, qualquer força. O toque do Mestre tem que estar todos os dias na nossa vida. Todos os dias. Eu deixo essa aula, meu testemunho com vocês, em nome de Jesus Cristo. Amém. Antes de Amém. terminar, eu